Olá, Ângela. Olá, olá. Bem-vindos a mais uma sessão do Innovations for the Future Resourcing Sessions. Portanto, as sessões de resourcing que estamos a fazer para a comunidade do Innovations for the Future, para os diferentes game worlds e para os game world builders, muitas pessoas que estão a criar estes jogos de mundo. Esta será a nossa constelação para hoje. Sou eu e tu, Ângela. E então a proposta que tenho é de começarmos com check-in e E a proposta que fazia era como é que te sentes a chegar a este espaço hoje de manhã e explorarmos de forma breve este sentir. Eu posso ir primeiro. Hum, Noto em mim raiva e medo. Tive várias alterações na manhã, várias surpresas hoje de manhã com projetos, com olha, inclusive aqui com a sessão, porque o Gil não pôde vir, e com planeamentos de projetos onde estou envolvido. Então, notei, então sinto isso, essa raiva, esse medo de alterações que são ser feitas, limites que precisam ser postos, clareza que precisa ser trazida. Estou com isso bem presente. Também sinto alegria porque tive em jejum ontem e hoje tomei um pequeno almoço nutrido com a minha parceira e portanto, funcionou um espaço de ser e de alegria em mim por sair do jejum. Nós fizemos em conjunto, então por sair do jejum desta maneira podemos partilhar esta experiência juntos. Sim, sinto tristeza por o Gil não estar cá e podermos navegar em conjunto. E nós fizemos um inquérito sobre, sobre como é que estas sessões estão a chegar às pessoas e isso trouxe-me alegria ver que está a chegar, que está a transformar. Mais de metade, ou cerca de metade, diz que está mesmo a aplicar isto nas suas, nas suas operações, nos seus game modes. Isso traz-me alegria. E os que não estão a aplicar dizem que não está a mudar a forma de ver e pensar, está a haver shifts mentais com estas sessões. E sinto tristeza porque gostava que fôssemos mais, que isto chegasse mais longe e que fosse mais pessoas a estarem presentes. Então, sou eu a chegar aqui ao espaço. E tu, como chegas, Ângela? Ahm, eu chego bem e como estávamos a falar há bocadinho, eu estou cheia de entusiasmo porque vim de uma formação que gostei imenso em Olote e, e para mim também é importante estar aqui. É um pouco estranho estarmos a gravar e eu representar uma comunidade, mas é assim mesmo. Eu acho que é excepcional colocarmos tudo online, tudo aberto, no sentido de tentar, enfim, tentar abrir caminho, cada um individualmente e em grupo. E então o meu entusiasmo é enorme, embora a minha atrapalhação também seja enorme, porque eu não sou muito, enfim, parece que tenho mais olhos que barriga, e, mas para mim é um privilégio enorme. E, e sinto a presença do Gil, sinto a presença das pessoas todas que eu conheço através de vocês e com quais já partilhamos muito caminho. E então a minha presença é de uma alegria imensa. Grato, Ângela. E a proposta que trago para hoje, grato pelo teu check-in, a proposta que trago para hoje é uma ferramenta que, que me tem sido muito útil a mim, que é, nós chamamos essa ferramenta, vem do Possibility Management, nós chamamos essa ferramenta meta-conversa. Uhum. Então a ideia é, eu tenho uma conversa e eu vou pôr a minha atenção fora do espaço da conversa. E, portanto, vou me pôr como observador da conversa que eu estava a ter. Por exemplo, nós acabamos de fazer check-in. Então, nós, Uhum. os dois, podemos observar como é que foi o nosso check-in, como é que foi a Uhum. conversa que fizemos durante o check-in. Uhum. Então, o Marco começou, depois veio a Ângela, o Marco falou de sentimentos, eu que estava presente, a Ângela falou dos seus sentimentos e do entusiasmo que traz com o curso que fez. Mas a gente consegue
pôr-se fora da conversa e observar como a conversa está a acontecer e trazer distinções. Então, isto é um instrumento que tem-me sido muito útil, porque ele pode ser aplicado em qualquer momento. Ele pode ser aplicado agora aqui. Nós paramos e vamos, em vez de continuarmos esta conversa, vamos ter uma conversa sobre a conversa que estávamos a ter. E porquê que ele me tem sido útil? Porque no espaço de relações, quando começa a haver reatividade, há qualquer coisa confuso no espaço, há qualquer coisa que não está claro, trazer essa pergunta, o que é que está a passar aqui? E abrir a porta para uma meta-conversa. Vamos conversar sobre a forma como estamos a conversar e a ver se é isso que queremos fazer. Então, é tipo abre um espaço diferente, cria uma possibilidade que não estava lá e permite-nos observar, ou permite-me a mim observar, como é que eu estava a funcionar na conversa, o que é que estava a funcionar para mim, o que é que não estava a funcionar, e com isso poder fazer propostas diferentes. Então, é este instrumento. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã para, para pôr aqui um mapa com isto, que ajuda a ver, ajuda a ter maior percepção. E também tenho observado que nos meus projetos, Ângela já apareceu. Já. Ok. Também tenho observado, tanto aqui tem meta-conversa e aqui tens a conversa, não é? Este círculo que aqui está é a conversa. E a ideia é eu observar a conversa fora dela. Portanto, parar e observar a minha conversa fora dela. Também tenho observado que nas minhas equipas, onde eu participo, quando há isso a acontecer no espaço, uma tensão, algo que não se está a perceber, e nós iniciamos este espaço de meta-conversa, qualquer coisa se clarifica, a inteligência coletiva vem para cima da mesa, nós criamos mais possibilidades, saímos fora da tensão, do confronto. Nós tivemos na última sessão a falar sobre a Lei de 3, as várias possibilidades de usar a Lei de 3, e uma delas vimos que é útil para lidar com as tensões e com os conflitos que existem dentro dos game worlds. Esta é outra ferramenta que também ajuda aí, e para mim ela é importante para criar a possibilidade, trazer distinção e criar a possibilidade. E como é que ela se utiliza? Ela utiliza-se, o primeiro passo, e é de facto o mais desafiante dos passos, é pôr a nossa atenção fora do limite da conversa, porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos na conversa, tão entranhados na conversa que estamos a ter, que é difícil separar a conversa de nós. Não é? É como se naquele momento nós fôssemos a conversa, houvesse esta identificação, e este é de facto o primeiro grande desafio, é a gente conseguir pôr a atenção fora da conversa e desidentificar, ser ok, eu estava a ter esta conversa, mas esta conversa não sou eu. E depois poder olhar para a própria estrutura da conversa. O segundo passo é eu voltar-me e, e ver de onde é que eu estou a vir, não é? Porquê é que eu estou a conversar desta maneira? Quais são os pressupostos que eu estou a usar? Que tipos de mapas mentais eu estou a usar? Que distinções é que eu estou... Qual é o jogo que eu estou a jogar, por exemplo, a usarmos distinções que estão aqui? Estou a ser uma força de atração, uma força da rejeição, ou estou a reconciliar? Estou a trazer clareza, estou a dar feedback? Portanto, o que é que eu estou a fazer? De onde é que eu vim? O que é que eu estou a fazer? E o terceiro passo é uh, falar de fora da conversa, portanto, não continuar a conversa que está a ter e falar sobre a partir de fora. Ok, eu vi isto, observei aquilo, mesmo quando estou a falar sobre mim, eu estar a falar de fora, não com a perspectiva de estar dentro. Então, esta ferramenta, como disse, tem-me sido bastante útil, e ela tem uma distinção importante para mim, que é esta ideia de ter uma conversa sobre a conversa que nós estamos a ter, criar a possibilidade da possibilidade. Portanto, eu quando vou para a ideia de conversar sobre a conversa, abro um espaço que ele não estava lá. Portanto, quando a gente às vezes está na conversa, naquela coisa acesa, eu não consigo ver saídas e alternativas, e de repente quando vou para a conversa sobre a conversa, há mais possibilidades, há outras coisas, e as outras pessoas trazem também suas visões, e eu começo a ver a conversa e aquilo que estava a passar de uma maneira completamente diferente. Então, é esta um instrumento, é esta a distinção, o mapa e a distinção que
que trago como proposta hoje para nós usarmos. E, portanto, eu vou querer fazer uma meta-conversa. Portanto, do meu lado será uma meta-conversa sobre as conversas que temos estado a ter, sobre uhum, estas 12 sessões que já fizemos, eu e o Gil. Portanto, vou estar um pouco nesse lugar de estar em meta-conversa sobre esta conversa, e o meu convite é que tu escolhas os game worlds onde tu queiras estar, um, Ângela, e também possas fazer a tua meta-conversa desses game worlds, até provavelmente até estimulada por, por, por algumas das minhas partilhas, não é? Portanto, uhum. pela minha própria meta-conversa. O que é que fica vivo, Ângela, depois de ouvires este mapa e esta distinção? O que é que fica vivo em ti? Ahm, é muito interessante a ligação com a fenologia. Nós trabalhamos muito com a fenologia do gut e é muito engraçado que é esse nível dos fractais, do oceano, da gota d'água e da gota d'água no oceano. E é como aquela coisa que a pessoa diz: é isto, porque intencionalmente, não intencionalmente e não conscientemente, nós fazemos isto algumas vezes. E depois parece que não valorizamos esse processo dessa distância crítica. E então, o que eu acho piada aqui é dizer, calma, aquilo que sai e que nós, se calhar, não ligamos muito, se calhar é o que mais nos interessa. Alguns autores que falam do lixo, digam, nós trabalhamos com o lixo, trabalhamos com as zonas nebulosas, trabalhamos com o que é turvo, com o que não é claro. E dizem o quê? Dizem que estão a tentar trazer, dizem, se nós procuramos clareza no que está explícito e o que está já aí é a flor da pele, depois ficamos a perder. Bem, mas já aqui está. Não, é preciso ir mais além. Estou-me a perder a explicar, mas é só para dizer que sim, que conecto eh, e, e, e é bom ouvir-te e é bom ver assim de uma maneira bem explícita. Grato, Ângela. Então eu vou desligar aqui, vou tirar o ecrã para ficarmos aqui um com o outro, e a minha proposta é começarmos a aplicar esta ferramenta aos nossos game worlds. E eu vou Uhum, primeiro, então, nós como disse estamos a fazer 12. Estas sessões têm tido em média 2 a 3 pessoas, e têm sido vistas por volta de 20 pessoas, mais ou menos, em média também. E houve um conjunto de distinções, mapas, frameworks, nós trouxemos até agora, aqui, pusemos em cima da mesa e pusemos ao serviço dos game walls. Também na forma de estar, o que nós temos usado é muito esta ideia de que quando vêm pessoas, fazemos com os game walls das pessoas, e normalmente ou vamos os dois, eu e o Gil, aonde nós vai, também implica-se e traz o seu game wall e partilha também para dar o exemplo, ir à frente, mostrar como, e também para termos benefício para nós próprios e experimentarmos em nós próprios aquilo que nós estamos a pôr em cima da mesa. Temos feito isso, e quando não temos pessoas, fazemos os dois. Normalmente um de nós desempenha esse papel, segura o espaço e o outro vai, e há determinadas distinções e frameworks que funciona irmos os dois, e temos ido. Então isto tem sido a forma como temos lidado com isto, e há uma narrativa, há algo que estamos a construir aqui, uhum, e eu hoje vou querer olhar para isso, portanto, neste espaço de metaconversa, usar alguns temas e entrar de maneira completamente diferente, não é? Por exemplo, uhum, usar a ideia, nós tivemos aqui uma sessão de falamos de culturas responsáveis e regenerativas, e falamos de uhum, uma determinada forma, nessa que está gravada, que está uhum, presente. Então, eu hoje queria entrar diferente, não é? Queria entrar diferente aí, por exemplo, dizer que na forma como nós estamos a pôr, estas culturas responsáveis e regenerativas são formadas por indivíduos e por game worlds. uhum, Portanto, game worlds é a forma como os indivíduos trocam valor na sociedade. Então, existem indivíduos e game worlds. E cada uma destas coisas, cada uma destas entidades, os indivíduos e os game worlds, têm culturas e têm essência. uhum, E a partir do momento que esta distinção aterra,
não é? O que eu começo a ver é dizer, ok, então, uhum, para eu ter uma cultura responsável e regenerativa, eu tenho que atuar na essência e na cultura dos indivíduos e dos game worlds. uhum, Portanto, estas duas coisas têm que estar presentes e não podem. Portanto, quando se fala na ideia de culturas responsáveis e regenerativas, uhum, isso não é uma coisa vaga, é uma coisa que aterra na ideia do indivíduo e dos game worlds, em que ele uhum, participa. Portanto, cada indivíduo tem o seu game world, tem o seu próprio game world, eu tenho o meu game world, no meu game world envolve a família com os meus filhos, envolve a relação com a minha parceira, envolve as minhas amizades, o meu trabalho, a minha ação no mundo, não é? Portanto, há um game world individual meu, onde a minha uhum, cultura, a minha forma de estar presente no mundo está bem assente, e eu participo em muitos outros game worlds, não é? A relação com a minha parceira é um game world, o fazer parte da equipa da fundação é um game world, esta sessão aqui que nós estamos a fazer os dois é um game world, uhum, é um game world temporário, tem uma hora de início e uma hora de fim e termina, mas é um game world. O programa que envolve estas sessões todas de resourcing é um game world, no qual tu já participaste em algumas das uhum, sessões, não é, Angela? Portanto, game worlds são estas formas de interação, não é? Que pode ser a parceria, a relação que duas pessoas vivem, duas ou mais pessoas, mas neste caso duas pessoas, as equipas onde estamos, por exemplo, a minha equipa do Gil, aqui para esta, ou a equipa que está a criar a Fundação Terra agora, de organizações, como um banco, por exemplo, e aí é super interessante que o banco é uma organização, portanto tem um game wall e opera um outro game wall que nos toca a todos, que é o game wall do dinheiro, uhum, e que, e que é um game wall pervasivo a todos os outros e que nós participamos, muitas vezes participamos sem pensar nele e uhum, quais são as intenções e o propósito que ele tem. As comunidades, por exemplo, Campolide, Telheiras, que nós estudamos quando fizemos o TRP juntos, não é? uhum, Mértola, a Madeira, são game worlds. Os países, como Portugal, são um game world e, como já disse, o evento aqui, esta própria sessão, estes programas são game worlds. O Innovations é um game world. Portanto, game world é esta forma como nós trocamos valor. Game worlds têm cultura, têm essência, têm regras, têm propósito. Portanto, para mim, entrar pelas culturas responsáveis e regenerativas por esta ideia de que os indivíduos e os game worlds têm culturas e essência uhum, e que cada indivíduo ao participar nos game worlds, nos diferentes game worlds, está a levar a sua cultura e está a ser influenciado pela cultura dos outros nessas interações, começa a mudar a perspectiva de atuação. uhum, Portanto, eu começo de repente a ver um fratal de interações, uma rede de interações, uhum, onde a cultura começa a operar per si. Também gostava de pôr nesta ideia de que a aprendizagem, foi um dos tópicos que nós falamos, que a aprendizagem de competências sociais é feita em espiral e que a gente passa do estar incompetentes e inconscientes para fazer um ciclo que vai até estar competente e inconsciente, não é? Passando pelo meio de eu estou consciente da minha incompetência e depois eu torno-me competente e consciente e depois finalmente eu torno competente e inconsciente, não é? Nos ciclos de aprendizagem e, portanto, é preciso praticar, é preciso passar por isto quando nós entramos nestas dinâmicas. Quando estamos a falar de cultura, estamos a falar destas competências sociais e mudar a cultura é mudar a forma como cada um de nós está presente na sua ação e nos game worlds onde participa. Então, a aprendizagem é um elemento determinante e a aprendizagem social neste contexto é relevante. Isto uau, é interessante entrar por aqui e ver uhum. as culturas responsáveis e regenerativas à luz disto. O que é que, quando tu pensas nos teus game worlds onde tu participas, Ângela, o que é que esta meta-conversa até onde estamos te traz? Como é que é para ti? Como é que tu te relacionas no game worlds? Como é que esta reflexão que eu acabei de fazer te ajuda a ver os game worlds em que tu estás a participar também de forma diferente? Mas posso começar já com um caso concreto. Isso, bom. É que estamos, estamos, quer dizer, estamos a trabalhar a transição da transição, do movimento da transição. Portanto, brincamos com essa expressão de que a transição em Portugal é um movimento sólido, coeso, profundo,
mas extremamente volátil, que a gente quer agarrar e então estamos a tentar criar estrutura. Portanto, há um pequeno grupo que é aberto, e que temos reuniões periódicas, e que estamos a planear o encontro nacional. Enfim, só para dizer que tem sido feito um trabalho contínuo de formiguinha, e é fabuloso identificarmos como é que nos pequenos grupos, porque acabam por ser pequenos grupos, as pessoas que continuam a estar presentes nas reuniões, e é fabuloso perceber que portanto, temos um objetivo final que é coeso, que nos agrega, que nos move e que nos dinamiza, nos compromete, e depois cada um traz tudo, quer dizer, traz o bom e o mau, trazemos as frustrações, a minha incompetência, portanto, estou a falar de mim, trago a minha vulnerabilidade e trago. Então é muito engraçado ver como, de facto, são momentos de aprendizagem enorme e são momentos de, de sentirmos que há ali qualquer coisa a agarrar, porque depois, inclusive, as expressões, a expressão, o termo sustentabilidade, ou o termo transição, ou o termo permacultura, portanto, são termos que por vezes são discutidos como, por favor, não usem esse termo, porque é que já estão carregados de qualquer coisa que se desvirtuou, e depois dizemos, não, mas esperem, temos de ir lá e reanimar aquilo que queremos e perceber que há uma continuidade profundíssima. E as coisas que eu tomei nota aqui é que quando nós falamos de culturas responsáveis e regenerativas, eu acho que antes de falarmos de cultura responsável e regenerativa, dizemos a própria cultura, o que é uma cultura, a diferença entre uma cultura rica, uma cultura pobre, uma cultura. Se dissermos, não sei o que é cultura, mas vamos fazer aqui um eixo, e dissermos aqui está a cultura menos desenvolvida, e aqui a cultura mais desenvolvida. O que é que temos na cultura mais desenvolvida? É a diversidade fabulosa, portanto, é qualquer coisa que permite agregar extremos, e trazer unidade nessa diversidade. Portanto, o que eu tomei nota é o que é cultura, é essa diferenciação, e dentro do diferenciado há qualquer coisa que nos une. E essa experiência é a experiência da responsabilidade e da regeneração, e é a experiência que eu sinto profundamente na transição. Enfim, não gravamos as conversas e as pomos público, como vocês fazem aqui, não chegamos a essa sofisticação, mas podíamos fazê-lo no sentido que são abertas, qualquer pessoa pode juntar-se. É isso, acho que isso o que é que ficou acordado. Grato, Ângela. Quero continuar este aprofundar, portanto, do meu lado, quero continuar a aprofundar este, este, estas sessões e, portanto, ver a cultura como interação entre indivíduos que participam em game worlds, põe o ênfase nesta ideia do game world. Então, se nós usarmos os três níveis, o framework dos três níveis, eu percebo que há game worlds ao nível individual, ao nível dos indivíduos, percebo que há game worlds ao nível das equipas, que as equipas em si são game worlds e que estão nested umas com as outras e que portanto, estão interligadas, e que há game worlds ao nível da comunidade maior. E nós, para lidar com esta ideia, nós trouxemos do mapa do belonging, do micro solidarity, que tem estes níveis e que é super interessante. Como é que há estes todos partes que estão interligados, auto-organizados, interligados nesta dança, que em desenvolvimento regenerativo nós chamamos os nested systems, não é? Os sistemas estão aninhados uns com os outros e com a dimensão de que qualquer coisa acontece num lugar, há relação com aquilo que está mais próximo, que está à volta desse lugar, com os sistemas com que ele interage mais diretamente e depois com os outros com o qual ele tem impacto, não é? O greater whole ou o todo maior. Portanto, todos os game worlds têm um propósito e este propósito pode ser consciente ou inconsciente. E se ele está consciente, nós sabemos o que é que estamos a jogar naquele game world, mas se ele está inconsciente, nós não sabemos. E estamos a participar nele
sem ter noção de quais são os propósitos que ele está a Uhum. seguir, não é? E aqui temos um framework que é muito interessante, que é o framework do Being, Will and Function, não é? Um fazer, um ser e um acontecer, como forma de caracterizar o propósito, e nós vimos isso. Uhum. Cada game wall tem um contexto, quer dizer, uma relação com a responsabilidade, e nós vimos o nível de irresponsabilidade, a responsabilidade de criança, adulta, alta e radical, e convido a irem ver essa sessão, porque é uma sessão fundadora para Uhum. nós desta ideia das culturas responsáveis e regenerativas e que se aplica a estes níveis todos, ao nível individual, ao nível das equipas e ao nível da comunidade. Uma equipa pode estar a ser irresponsável, pode estar a ser ter uma responsabilidade alta, é a mesma coisa para uma comunidade, portanto qualquer Gumball tem esta perspectiva. Também falamos sobre os níveis de pensamento em sustentabilidade, que tu estavas a trazer agora, não é? Quando se fala da palavra sustentabilidade, o que é que se está a dizer? Nós Uhum. vimos que existem pelo menos 7 níveis de pensamento em sustentabilidade e, portanto, a regeneração é o mais complexo que hoje se conhece. Existem outros abaixo, não é? O mais comum quando se fala em sustentabilidade na cultura moderna é falar de um nível que ainda está degenerativo, que é o chamado green, a sustentabilidade green, não é? O verde, esta ideia da sustentabilidade verde, e que ainda está antes do net zero, portanto, de impacto zero, que é o nível adulto, não é? E o nível adulto é o ponto de transição entre práticas, entre uma sustentabilidade que é degenerativa e uma sustentabilidade que passa a ser regenerativa. Então também introduzimos isso e temos essa sessão aqui bem declarada. Tanto os game worlds têm um determinado pensamento com a sustentabilidade. Estes game worlds, como eu estava a dizer, acontecem num lugar e estão alinhados uns com os outros e têm determinados resultados. Portanto, em função do seu contexto, do seu nível de pensamento em sustentabilidade, eles vão ter determinados resultados e os resultados que nós estamos a ter convidam-nos à reflexão, não é? A maior taxa de extinção de espécies desde sempre, a redução da biodiversidade, a poluição dos oceanos e a eliminação das fontes de água, Uhum. desaparecimento dos solos e contaminação dos solos, portanto, a contaminação do ar, portanto, tudo aquilo que fundamenta a vida em geral Uhum. está a ser ameaçado. Portanto, que game worlds são estes que nós estamos a criar que têm estes tipos de resultados? Né? Então, questiona e como é que nós geramos estes resultados. E nós tivemos aqui uma sessão onde nós fomos olhar o que é que gera determinado resultado e como é que eu posso fazer o shiftar para novos resultados, o que é que eu tenho que mudar. E nas culturas responsáveis e regenerativas, o que eu tenho de mudar é a minha relação com a responsabilidade e com a sustentabilidade, com os níveis de pensamento em sustentabilidade. Uhum. Portanto, os game modes acontecem num lugar e os lugares, não é? O place aqui do Uhum. desenvolvimento regenerativo é parte de uma unidade de paisagem, portanto, ele não Uhum. acontece assim no ar, não, ele faz parte de uma unidade de paisagem, portanto, aquilo que Uhum. podia se chamar de biorregiões, ele está inserido num contexto, há rios que o nutrem, há correntes de ar, há geografia, portanto, há uma quantidade de Uhum. elementos que estão presentes nesse lugar e que nós precisamos ter em atenção e que fazem parte e que vão interagir neste contexto. Por exemplo, há um exemplo lindíssimo, que é o exemplo de Tamera, como é que Uhum. eles olharam para aquele sítio e Uhum. foram recuperar as linhas de água, e, portanto, perceberam que aquele sítio tem uma determinada vida, uma determinada relação, e estão a regenerar essa vida, essa qualidade que aquele lugar tinha, e depois o que isso cria sobre isso, para a parte individual, para a parte social, para a parte individual e económica, para Uhum. os layers que isso depois cria por ter essa regeneração dos ciclos mais fundamentais da natureza. Cada Gamwall joga um ou mais tipos de jogos. Nós estamos aqui a dizer que há estes três tipos de jogos que falamos numa das sessões e, portanto, qual é o jogo que eu estou a jogar? É um ganha perto, eu ganho, os outros perdem. É um win-win, mas é um compromisso, eu tenho que ganhar um bocadinho mais, é um winning happening, onde eu faço, eu ganho e todos os outros estão a ganhar. Por exemplo, estas sessões que nós estamos a fazer é um winning happening. Eu estou a ganhar, cada pessoa que vem está a ganhar e o todo maior ganha, porque isto está público, está acessível. Então, Uhum. e também cada game wall há forças de ativação que o ativam, há forças de restrição que o restringam e há forças de reconciliação que permitem que ele exista e que esteja a cumprir qualquer coisa no seu proximity greater whole, nos sistemas com que ele está
com que ele está aninhado. Então, quero parar agora aqui um bocadinho, não é? Portanto, o que eu fiz foi, ok, culturas, o que é à luz disto que nós temos a apresentar, esta interação entre os indivíduos e os game worlds, que têm cultura, têm ciências, esta interação, e, portanto, os indivíduos participam em game worlds e é por aí que a cultura se começa a manifestar. E depois fui olhar para os game worlds e vi este conjunto de distinções, este conjunto de mapas que nós apresentamos, e, portanto, caracterizando o game world ou os diferentes game worlds, ou tendo aqui distinções que nos ajudam a ver os diferentes game worlds, e estou, uau, este tem sido uma jornada incrível, fazer e abrir este espaço todo de distinção, de resolução, para eu poder olhar para um game world, para eu perceber o seu propósito, como é que ele está alinhado com outros game worlds, o que é que o ativa, o que é que o restringe, que tipo de jogos é que ele está em cima da mesa, qual é o pensamento em sustentabilidade, a relação com a responsabilidade, enfim. Há aqui uma abertura interessante para mim. Estou assim, uau, surpreendido com ter entrado assim. Eu não tinha entrado desta maneira por este lugar e ter visto esta composição daquilo que nós estamos a fazer aqui ou temos estado a fazer. Como é que é para ti ouvir isto, Ângela, e como é que isto te ajuda a falar sobre o teu game world? Neste caso, estavas a falar do movimento de transição e da participação no movimento de transição. Obrigada. Eu estava a pedir a palavra, era só só para me lembrar, portanto, ainda antes de entrar na parte prática, de me lembrar que quando olhamos para a regeneração como qualquer coisa de sofisticado, complexo, me ajuda-me olhar para o papel, para o papel que teve a fenomenologia, ou a crítica, porque há muitas correntes que se auto-apelidam de filosofias anti-filosofia, portanto, que contestam a questão do que o pensamento sistémico, o pensamento filosófico seja sempre numa perspectiva analítica, de que é pela linguagem, por uma estrutura fixa, e a fenomenologia não, vai buscar aquilo que é gerado, aquilo que palpita. E é muito engraçado que a fenomenologia já, não sei, século XIX ou XVIII, mas na transição para o século XIX ou XX há uma grande tensão, ainda hoje, entre a filosofia analítica e a filosofia de corrente fenomenológica ou hermenêutica, e eu acho muito interessante, que eu acho que o que se faz com o pensamento regenerativo é manter a tensão entre, por um lado, precisarmos de abrir e a captarmos o dinamismo, captarmos qualquer coisa que não está previamente coisificada, que está aí a emergir, que é o que faz a fenomenologia. A fenomenologia olha para esse lugar de mãos vazias, mas tentamos fazer o esforço todo da filosofia analítica, sistematizar, trazer clareza, pôr palavras. Porquê? Porque, enfim, independentemente da formação que cada um tenha, quando se fala em qualquer perspectiva filosófica ou qualquer teoria, estamos a falar de qualquer coisa que já é intrínseco ao ser humano, sei lá, o pensamento científico. Não é preciso ter literatura, não é preciso ter cultura científica para aplicar a racionalidade científica. Portanto, é o contrário. A ciência é baseada em qualquer coisa que já está na humanidade ao longo de milénios e depois damos-lhe um nome. E às vezes estragamos quando damos o nome. Então quando começámos a conversa com o estar fora da conversa, quando se tenta identificar que corrente filosófica é que está aí, e quando se olha para civilizações, para culturas, para períodos históricos, portanto, independentemente do contexto, é muito engraçado que, para mim, o que me atrai mais, e eu posso conectar com a permacultura, eu estou a falar em chavões, permacultura, transição, sustentabilidade, regeneração, ou na área da gestão da qualidade, gestão da qualidade total, integral, enfim, o que quer chamar a atenção é
adoro ver quem consegue captar os dois lados. Por um lado, o que está a emergir, o que está dinâmico, e por outro, a tentativa de sistematização. Desculpa lá que estou a demorar mais tempo do que Go, go. julgava. Mas agora passando para esta visão aplicada no contexto de transição. Uh, uh, Cada um de nós fala da sua própria experiência. E para mim, o que foi mais importante na transição é de longe a capacidade de empoderar ou de trazer recursos para as iniciativas de base, portanto, para quem está no terreno. E muitas vezes falamos de projetos concretos ligados à permacultura, estou a falar das origens, e uma das coisas que eu tenho, enfim, que várias pessoas tentam fazer é chamar a atenção que quem está, sei lá, à frente de um computador, ou quem anda a viajar, ou quem lê e reflete e escreve, uh, é como estar a fazer um processo de design regenerativo num campo. Portanto, estamos todos a trabalhar para o mesmo. O que precisamos é de tornar permeáveis esses recursos, tornar acessíveis esses recursos, independentemente, sei lá, de crenças, ou de origens, ou de contextos culturais locais, perceber que há uma onda, há aí um tsunami que, que nos ajuda, que é extremamente poderoso. E podemos olhar para a marca Transição como uma marca que se tornou comercial, ou que se tornou, sei lá, amiga de projetos da União Europeia, ou amiga de financiamento, e dizemos, não, temos que ver o contrário, temos que ver por que não usar os recursos que há na União Europeia a favor do apoio a iniciativas locais, mas sem perder essa perspectiva de bottom-up. E, e, e acho que essa visão acontece, sei lá, quando se trabalha com prisões, quando se trabalha com direitos da infância, quando se trabalha, sei lá, qualquer área social. Portanto, a transição, para mim, é de longe o projeto mais ambicioso, acho, para mim na minha vida até pelas relações que se criam, porque o que eu sinto eu conheço pessoas, uh, e não é amizade, não é? Não estou a falar de amizade, é ter uma interação, ter uma conversa com uma pessoa que me faz descobrir coisas sobre mim que eu desconhecia. Não é? É assim, isto é melhor que ir ao cinema. É, portanto, é uma aventura, é partilhar a aventura, independentemente das diferenças. E é isto. Grato, Ângela. Foi interessante ver-te fazer essa reflexão, porque vi-te a usar as diferentes distinções que eu fui fazendo aqui para os Game Worlds, aplicada à própria transição. Foi Uhum. interessante ouvir-te fazer isso. E eu reconheço-me, não é? Porque eu reconheço-me parte do movimento de transição e, e reconheço-me nas tuas palavras. Vejo o desenho que está inerente a ser, de facto, um game world de winning happening, onde toda a vida está a ganhar, onde toda a ação vai nessa direção. Ser, pelo menos ao nível da conservação, se não for Uhum. regenerativo, pelo menos ao nível da conservação, está claro para mim. Esse ênfase nos três níveis, no estar a trabalhar ao mesmo tempo no indivíduo, não é? Com a transição interior, nas Uhum. equipas e nutrir as equipas, com a participação, os métodos colaborativos e nas comunidades, com o ênfase de que se nós se não for local, se a nossa comunidade não estiver vibrante, nós não vamos estar também vibrantes, não é? Então, tem ali, de facto, gostei muito de ouvir e ressoou com a minha experiência sobre o movimento e sobre a perspectiva do movimento. A outra, gostava de entrar aqui para outra porta, portanto, foi entrar pela porta da cultura e ver quais são os elementos que compõem, que para mim são estruturantes nesta ideia de cultura. Depois fui ver, ganhar mais resolução sobre os game worlds e como é que os game worlds afetam a nossa vida e moldam a cultura, que era moderna, que era nova. E vou querer falar agora de um tipo de game worlds. Não? Ainda há pouco nós dizíamos que os game worlds acontecem num determinado lugar, que estão aninhados uns com os outros e que esses lugares fazem parte de uma unidade de paisagem, de uma biorregião, que estão inseridos numa biorregião. Portanto,
Então, isto quer dizer que há uma relação direta para mim entre os game worlds e Gaia. Gaia sendo aqui o campo de consciência da Terra, não é? Da vida na Uhum. Terra. E, portanto, quando os game worlds estão a atuar em benefício e de acordo com as leis de Gaia, nós Uhum. dizemos que esses game worlds são Gaia game worlds, são game worlds de Gaia, são game Uhum. worlds que estão, são ecossistemas uh, que estão aninhados com Gaia, como a floresta está Uhum. aninhada com Gaia, não é? Portanto, então, beneficiam e usam as leis de Gaia Uhum. e usam pensamento de sistemas vivos. Portanto, estes Gaia Game Worlds usam pensamento de sistemas vivos, estão intimamente ligados. Estavas a dar aqui o exemplo do movimento de transição, é um bom exemplo de um Gaia Game World que usa pensamento de sistema vivo. E quero também ser claro que os Game Worlds que não são Gaia Game Worlds são eco-suicidas. São Uhum. Game Worlds que estão a contribuir para esta, esta, esta matança, não há outra forma de dizer, Uhum. este crime que está a ser feito em danificar as condições da vida, de forma irresponsável de danificar as condições da vida. O planeta Terra vai continuar a existir. A vida Uhum. no planeta Terra ou a vida humana é que nós não sabemos, não é? Então, quer ser claro. E para mim há aqui um nível de insanidade que é nós consideramos sano os game worlds que estão a fazer isso e a lei protege isso, e continuamos insanos, chamamos insano ou diferente ou rejeitamos, como por exemplo o movimento de transição, as pessoas e os game worlds que querem proteger Gaia e que Uhum. querem proteger as condições da vida. E para mim isto Uhum. é uma equação que está pervertida. Então quero Uhum. ser claro nesta minha distinção que o que é insano é este eco-suicídio e os game worlds que não são Gaia game worlds, que não beneficiam e não atuam de acordo com as leis de Gaia, são eco-suicídios e são criminosos. São game worlds criminosos. E quem está a perpetuar, os indivíduos que estão a perpetuar estes game worlds, são também criminosos, mesmo que a lei ainda não os castigue. Aliás, há um caso super interessante do Ray Anderson, das alcatifas nos Estados Unidos, que ele era um CEO, morreu já, mas era um CEO como tantos outros, e ele de repente teve um awakening e percebeu, nesse awakening, que ele era um criminoso. Mesmo que a lei não o dissesse, ele era um criminoso. E ele não queria ter esse, para as próximas gerações e para os seus filhos, ele não queria estar lá, e iniciou todo esse movimento de transformação da sua organização, que hoje é um caso de estudo para todos nós, Uhum. e em ser um Gaia Game World. Portanto, é possível, existe muita gente que já o fez, e é isso, é ser claro sobre este contexto. Também os Gaia Game Worlds têm resultados diferentes, porque têm contextos e thought maps diferentes. Não é? Eles partem de um contexto de responsabilidade adulta, alta ou radical mesmo, e têm um pensamento regenerativo, no mínimo de net zero, no mínimo de net zero, mas os mais interessantes têm mais acima, ou de conservação ou de regeneração propriamente ditos. Não é? E portanto, os resultados são diferentes por isso, porque partem exatamente desse, dessa, dessa estrutura, a forma como esses jogos se jogam, são completamente diferentes. Então, para mim, uau, é outra forma de entrar nesta dinâmica, é de trazer clareza sobre este tipo de game worlds, este Gaia Game Worlds, e é aqueles que eu quero estar a jogar, de facto, e perceber como é que esses são criados, com esta responsabilidade de adulto radical ou alta, e que ter estes níveis de pensamento em sustentabilidade, como net zero, conservação ou regeneração, como sendo de facto os pontos de entrada. Portanto, e é isso, temos que usar mapas diferentes. Se nós usarmos um mapa de pensamento que a natureza é um recurso à nossa disposição e que é inesgotável, pois isso é o que está a criar a criancice e a irresponsabilidade da Uhum. cultura moderna. E, portanto, precisamos de um mapa novo, precisamos de um mapa que diga que nós somos parte da vida e que precisamos pensar os sistemas em torno da vida. Não é? Então, quando traduzimos esse mapa, muitas coisas têm que mudar. E também é interessante porque eu vejo muito hoje presente numa parte do ativismo e de uma parte da crítica social, vejo muito a parte negativa, dizer mal, Uhum. dizer o que é que não está a Uhum. funcionar na cultura moderna, e vejo pouco apreciar da própria cultura, das próximas culturas, porque há aqui um entusiasmo. Quando eu mudo o mapa e digo que Uhum. temos que pensar sobre sistemas vivos, tudo está por fazer. E isto é um Uhum. entusiasmo, dizer, ok, como é que nós transformamos as escolas para elas
serem sistemas vivos e educarem-nos como sistemas vivos. Como é que nós transformamos? Portanto, há uma equação enorme. Portanto, o mundo das possibilidades abre quando de repente se muda o mapa e diz: uau, temos tanta coisa para fazer e tanta coisa que nos pode envolver uns aos outros em colaboração e a criação, fazer com que o healing happening e sair fora destes ciclos de desespero, onde nós vivemos um tempo onde é um momento histórico onde mais adultos morrem e onde mais crianças morrem, para além das espécies que estão a desaparecer. Há aquela ideia de que nós vivemos numa cultura que, não, agora os bebés há menos bebés a morrer e menos crianças a morrer nos hospitais, e é verdade, isso é verdade, a tecnologia e a ciência aumentou, mas se somarmos as crianças que morrem por desnutrição e fome e pobreza, e as crianças que morrem por efeitos da guerra, e as crianças que morrem pelas alterações climáticas e que são refugiados no mundo, o número de crianças que está a morrer é o maior de sempre. E se juntarmos a isso os suicídios nos adultos, as mortes em guerra dos adultos e por aí fora, é também o maior número de sempre. Então, estas coisas estão em cima da mesa e a gente não os pode ignorar e fazem parte dos resultados de uma cultura insana que está aqui. Então, olhar para o Gaia Game World é de facto pensar que há um mundo de oportunidades, que há muita coisa para fazer e muita coisa para nós colaborarmos uns com os outros e mudarmos as formas de pensar e fazer. E isto tem que ser por experimentação, não há outra maneira, porque este conhecimento não está cá. É desconhecido, estamos aí para o desconhecido. Estar no Gaia Game World é aceitar a Gaia, não é? Aceitar o desconhecido de Gaia. Como é que chega até ti esta partilha, esta entrada, estas distinções? Assim, cada um de nós vem com termos, enfim, eu fui muito influenciada por quem olha para a modernidade e para, para, para a modernidade como um movimento de saída da antiguidade e a antiguidade como um mundo fechado em que tudo já está previsto e que nós não conseguimos sair desse mundo que, que, que está pré-determinado, e a modernidade como movimento de saída, que, que nos perdemos, e era aí que eu queria trazer, porque antes de termos os movimentos ecologistas, temos há 50 anos, anos 60, 70, uma produção teórica gigante ligada às áreas do decrescimento, ligadas, portanto, quer a parte da sociologia, da antropologia, quer a parte das biologias, das químicas, da física, da astrofísica, portanto, todas as áreas das ciências sociais e das ciências exatas, a produzir trabalho que depois trouxeram à sensibilização que temos hoje ligada ao clima. Mas quando tu dizes que destrói a vida na Terra, quando nós olhamos para os movimentos anti-filosofia, anti-psiquiatria, que são ou os movimentos de luta pelos direitos humanos, ou, portanto, todo o século XIX, todo o século XIX, que é evidente que historiadores levam isto até às origens da humanidade, não é? No sentido que as civilizações desenvolvem-se com grupos que trazem inovação, não é? Grupos, portanto, isto, eu não estou a falar de uma coisa seja só da nossa época, da nossa era. Eu adoro essa perspectiva. Porquê? Porquê que isso me empodera? Ou porquê que eu fico entusiasmada? É porque o que eu considero, ou aquilo que me influenciaram, foi. Eu sei onde é que foi, eu fiz uma formação com a Post Carbon Institute, e eu lembro-me de, 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 para mim, o social e o ambiental estarem como se fossem duas faces da mesma moeda, e adorei ficar convencida que é o ambiental que é tudo, o social é o meio através do qual. Portanto, eu disse assim: não esperem resolver os problemas sociais para agora ver se as economias já estão equilibradas economicamente e socialmente, agora vamos resolver os problemas ambientais. Não. Portanto, foi aí portanto, mas o que eu acho, enfim, é só para chamar a atenção que quando eu fico completamente convicta do meu compromisso ambiental, eu venho de um espaço, de uma experiência em que
estou muito conectada com as orientações ecofeministas, estou muito conectada com a perspectiva do Sul global, com uma crítica profunda à civilização ocidental como a conhecemos hoje. Uh, Portanto, tudo o que era reivindicação de justiça social no passado, a meu ver, é isso que eu vivo, quando olhamos para um pensamento de sistemas vivos, quando olhamos para qualquer coisa nova, quando olhamos para as leis de Gaia, quando olhamos para esta novidade, esta, esta alegria, este contágio que nos põe a caminho, quando olhamos para tudo isso, eu conecto com essas lutas milenares de toda a humanidade, a promover sistemas de poder justos, poder que sirva os interesses das comunidades. Para mim isso é fortíssimo. Se calhar não estou a ser clara, mas as áreas do decrescimento do sul global ajudam a perceber como o sistema financeiro, os sistemas de trocas internacionais, como todo o mundo, porque critica-se o capitalismo, mas não chega a criticar o capitalismo, a meu ver. Portanto, a mim não me ajuda muito dizer, pronto, temos de ter um sistema anticapitalismo, mas não chega, temos que ir muito mais. O capitalismo é já como se fosse uma degeneração ou qualquer coisa que ficou rígido e que ficou incorporado até às nossas células, portanto, não tem a ver com o regime político, tem a ver com espiritualidade, tem a ver eu acho que tem a ver com espiritualidade no sentido de conexão com um todo transcendente, no sentido daquilo que não percebemos. É aí que eu quero chegar. Espiritualidade laica, espiritualidade religiosa, xamânica, para mim não distingo, é da ordem de qualquer coisa integral do ser humano. Eu ficava 3 dias a falar nisto, porque como tenho dificuldade em falar, parece que não estou a dizer bem, mas... Como é que esta distinção, esta porta de entrada que eu usei aqui para os Gaia Game Worlds, te ajudam a ver o movimento de transição e aquilo que está presente no movimento de transição em Portugal, o que está acontecendo e como é que ele se... Eu acho que é uma linguagem, portanto, é um instrumento, uma abordagem preciosíssima, porque o que é que eu vejo que nos acontece? Embora as pessoas, portanto, todos nós que estamos a chegarmos à frente, sintamos uma dificuldade enorme em fazer avançar, em concretizar, sei lá, uma coisa tão simples como um encontro nacional. Quer dizer, nós já aconteceu, juntamos um pequeno grupo e vamos visitar-nos, não é? Vamos fazer visitas espontâneas. E dizemos, queremos mais, queremos mais, queremos mais, e que pena esta pessoa não estar, e etc. Portanto, isso já fazemos, mas então não nos apercebemos, embora intencionalmente, conscientemente, estamos hipermotivados, há um desgaste enorme, porque estamos a tentar trazer forma, trazer corpo a uma estrutura que foi sempre volátil. E eu, a meu ver, o que eu tento pregar dentro do grupo é temos que usar em nosso benefício essa volatilidade, temos que usar em nosso benefício não haver uma estrutura muito rígida dentro da transição. Enfim, só para dizer que noutros países, outras regiões criam instituições, associações, cooperativas ou o que for, e eu vou por aí, portanto, eu gostava que chegássemos a esse ponto, mas, ao mesmo tempo, não é imprescindível. Valorizar esse chapéu, a que nós chamamos transição, sim, isso diz-me qualquer coisa, portanto, é uma bandeira. Portanto, em relação aos Game Worlds, acho que ajuda, nós estamos conscientes de onde é que vimos, individualmente, em pequenas equipas,
em termos de comunidades de base, e como é que isso nos permite olhar para todas as... porque o ponto que estamos a fazer agora é: há as comunidades que se dizem são iniciativas de transição e que estão conectadas com o movimento de transição, e depois há um mar de outras iniciativas que se calhar ainda nem sequer conhecem o que é a transição, mas já fazem transição e que, caso queiram, podem ser, enfim, podemos criar esse mapa. E porquê é que isto ajuda? Ajuda porque permite, mais uma vez, a trazer recursos para quem está no terreno, trazer recursos para quem está no terreno. Não é no sentido de fazer como se fosse uma canalização. Agora vamos arranjar aqui uma nova canalização, um sistema de saneamento, onde temos aqui recursos que vão transitar, como acontece com o financiamento. Eu acho que não é por aí. Acho que não é por aí. Eu acho que é por, a partir das nossas entranhas, sentimos que pertencemos a alguma coisa maior. Para mim, Gaia conecta, por isso é que eu estava a falar desse lado enfim, de um lado de qualquer coisa que não percebemos bem, e qualquer coisa que tem a ver com os destinos da humanidade, qualquer coisa que nos ultrapassa como ser humano, como vida, com um princípio, meio e fim. E então, por um lado, é isso, é esse lado simbólico, que nos agarra a valores, que nos agarra à nossa identidade mais profunda, que, como eu dizia há bocado, eu descubro-me a mim mesma nessas experiências. É uma experiência de autodescoberta, e por outro, estou a conseguir sistematizar, organizar isto, tornar a casa habitável para qualquer pessoa que entre, saiba onde é que se senta, onde é que vai à casa de banho, onde é que vai à despensa, onde é que pode dormir, onde é que pode sentar-se, ouvir música e conversar. E é isso que estamos a fazer. Acho que é como eu vejo os Game Worlds. Vejo, e uma coisa que já falaste aqui muito, muito tempo, e que estamos sempre presente em toda a formação de pensamento regenerativo, é o espaço, o território. Portanto, quase deslocar-nos, portanto, não pensarmos como sistemas humanos ou sistemas vivos, e pensarmos como território que tem uma história, tem um processo, e nós, sistemas vivos, sistemas humanos, somos os hóspedes, somos os passageiros deste comboio que está aí, não fazemos ideia de onde é que vem, para onde é que vai, e nós apanhamos o comboio numa paragem, vamos sair noutra, e, portanto, o território para mim é crucial. Porquê? E é aí que me fascina a transição. Permite ligar ao poder político, permite ligar aos municípios, permite ligar ao poder local, permite ligar às biorregiões. Eu falava há pouco do grupo onde estivemos, que éramos 30, 40 pessoas, uma semana. Essas pessoas estão ligadas, portanto, tens pessoas de todo o género, enfim, portanto, são grupos de pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, é um grupo extremamente diversificado, mas há pessoas que estão a fazer textos, propostas de políticas públicas, a trabalhar nas biorregiões. Portanto, as biorregiões fazem parte da política desejavelmente europeia, fazem parte do trabalho do terreno a que qualquer um de nós tem acesso. Portanto, qualquer um de nós tem acesso a essa discussão pública, mas precisamos de grupos que nos acolham e que tenham esses canais trabalhados. Isso existe na transição. Eu acho isto, a sério, eu acho isto, portanto, quando tu dizes, uau, temos aqui tanta coisa para fazer, eu digo, de facto temos, quer dizer, há muita coisa que eu não gosto, das coisas top-down, mas o nosso papel, quem está cá em baixo, é dizer, está aqui um fio, estamos ligados, porque quem está em cima não tem poder nenhum se não tiver o poder das bases. Isso é a lição número um da política de ativismo. O ativismo é apoderar-nos de qualquer cidadão do mundo, até mesmo os sem papéis, não é? Os que nem direitos de cidadania têm porque não tiveram nome à nascença, sei lá, não têm papéis, não têm, são analfabetos, sei lá,
Tenho uns amigos que tiveram agora há pouco tempo no Senegal e eu estava a conversar sobre a experiência e então andaram com grupos de jovens e depois a certa altura disse assim, bem, o que mais me impressionou é que eram pessoas iguais a mim, iguais a mim, e depois de repente percebi-me que eram analfabetos. Portanto, é só para chamar a atenção que populações que estão analfabetas, por vezes, têm uma capacidade de estar ligados ao que está a acontecer no mundo, se calhar nos surpreende a nós como, enfim, uma Uhum. bolha europeia. Pronto, Ângela. Por último, quero fazer um último exercício, que é de pegar na dimensão das equipas, porque como vimos ainda há Uhum, pouco, portanto, há esta coisa da comunidade e os Game Worlds são uma porta de entrada para isso. Há o indivíduo e há as equipas. E eu gostava de olhar para esta perspectiva das culturas responsáveis e regenerativas através das equipas. E para mim, os Gaia Game Worlds são jogados por equipas. Quer o criar, quer o manifestar, faz-se em equipa. Uma equipa tem 3 ou mais pessoas, portanto, tem 3 ou mais membros, digamos assim. uhum, Hum, os indivíduos e as equipas estão em locus interno de controle. uhum, Portanto, quer dizer que estão a observar-se, assim, a notar o que se está a passar, a lembrar-se destes mapas e destas atualizações e de onde é que está a vir o seu pensamento. E estão em consideração externa, quer dizer que estão a ter atenção ao seu redor, aos seus greater whole, aos seus sistemas que, como estão uhum, aninhados e ao impacto que estão a ter da sua ação no mundo. Não é? Portanto, estão, como disse, nestes níveis de responsabilidade mais altos. Eles estão a acontecer, os Gaia Game Modes acontecem simultaneamente nestes 3 níveis, né? Ao nível individual, não é? Eu vejo-me como parte da natureza, a minha uhum, equipa está a servir Gaia uhum, e a comunidade está incorporada em Gaia, está naquele lugar, naquele território, fazendo parte dele e contribuindo para ele, uhum, e que as equipas nos Gaia Game Worlds são entre pares, portanto elas funcionam em círculo, não são hierárquicas, não têm hierarquias aqui presentes. Uma hierarquia, viver numa hierarquia é estar em nível de responsabilidade criança, irresponsável muitas vezes, e no limite das pessoas que o estão a fazer de forma consciente estarem adulto. Dificilmente se consegue em hierarquia ir a níveis mais altos que estes, não é? E nós queremos ir a níveis de responsabilidade mais altos. uhum, Estas equipas fazem check-in e check-out, portanto, trazem-se, são vulneráveis, mostram-se como seres humanos. A responsabilidade nestas equipas é individual, cada indivíduo assume a sua responsabilidade no círculo, de vir ao círculo, trazer a sua voz, dizer o que funciona, o que não funciona para si, e o trabalho é em equipa. Traz a inteligência coletiva, ouve a voz dos outros, uhum, integra, desenha com os outros, faz em articulação com os outros e assume a sua responsabilidade ao nível uhum, individual. São equipas auto-organizadas e são ao longe, são de equipas maiores. Portanto, estas fazem parte de outras equipas, estão representadas e têm ao longe, a níveis mais baixos, que pode ser uma parceria, um casal ou indivíduos, não é? Portanto, há várias equipas. Eu participo numa equipa que tem um casal dentro da equipa e que tem 2 indivíduos. Portanto, é uma equipa que tem 3 membros, sendo que um membro é um casal, são 2 indivíduos, e outros 2 membros são individuais. Portanto, para dar um exemplo, e nós vimos isso quando vimos o mapa do Micro-Solidarity, que é importante esta distinção dos membros das equipas. Um, uhum, Portanto, um casal, uma partnership, quando está numa equipa, representa um voto e não dois, uhum, porque o casal tem tendência a atuar da mesma, protegendo os interesses uhum, dessa célula, e que está certo, e é assim que deve ser mesmo, e portanto ele normalmente no contexto de uma equipa tem um voto. Então é isto, que, portanto, que já percorremos aqui o caminho percorrido, se eu olhar pelo lado das equipas, tem muito desta perspectiva. Como é que isto, o que é que isto traz a ti, Ângela? Como é que isto te ajuda a olhar para o movimento de transição, estas distinções e estas... uhum. É engraçado tu referires a equipa a partir de três, eu acho que a partir de dois já há uma interação. Claro que não consegues fazer equipa com dois, mas no sentido que
É como se conseguíssemos trazer presente, imagina uma equipa que são 5 ou 6 e 2 se encontram e temos presente, enfim, esse diário de toda a equipa. E gosto muito quando dizes de trazer as nossas vulnerabilidades, portanto, nós apresentamos como somos, não nos apresentamos como, como heróis ou heroínas ou como magos. Não, vamos trazer a magia, vamos trabalhar em coisas heróicas, mas as coisas heróicas não são de são do resultado que conseguimos. Acho que isso é verdade, os resultados são heróicos, porque é tão difícil avançar que quando se consegue alguma coisa vamos celebrar. E também é interessante o que dizes do voto e do que interesse é que estamos a. Quer dizer, o que é que representamos como. Pode ser falaste num casal, mas imagina que são 3 pessoas que partilham, sei lá, um espaço e que também vão representar o mesmo interesse. É engraçado essa história do voto. Em relação à hierarquia, eh, eh, a hierarquia é uma palavra que eu acho que é importante, porque nos permite eh, chamar a atenção de o que é que está antes e o que é que está depois. Quando falamos de hierarquia dentro de grupos, falamos de poder concentrado, de poder centralizado. Mas não é necessariamente assim. Nós podemos pensar, sei lá, qualquer coisa sim, falamos de hierarquia de valores e não de funções. É assim que eu estava a tentar lembrar-me da expressão. Portanto, a hierarquia de valores, concordamos que valorizamos mais A que B. Portanto, assumimos essa hierarquia e o que representamos é de ombro a ombro, é par a par. Porquê? Porque é de longe aquilo que permite potenciar o máximo do grupo e o máximo de cada um. Isso não quer dizer, acho eu, que quando se fala em liderança partilhada, não quer dizer que cada grupo não se organize de forma, em funções específicas, alguém assumir um papel de liderança. Mas isso é a tal liderança participativa ou rotativa ou distribuída que é muito praticada em sociocracia e que é muito trabalhada na transição. Portanto, todas as formas de governança sociocrática são trabalhadas em transição. Portanto, a holacracia, a capacidade de pôr o centro no grupo, pôr o centro, não, de pôr a atenção no centro do grupo, portanto, já nos diluímos e já estamos a, já, já incorporamos o coletivo, é brutal essa energia, mas isso não conseguimos sozinhos, quer dizer, se calhar alguém conseguiu, mas conseguiu depois, se calhar, de um percurso muito grande de conexão com a humanidade, acho eu. Portanto, a equipa é de longe o caminho mais rápido. Também acho interessante ligar isto à- às espécies. As espécies que se reproduzem de forma sexuada precisam de misturar as cargas genéticas para conseguir adaptar-se a um ambiente que esteja em rápida evolução. As espécies que não se reproduzem de forma sexuada não precisam, portanto, estão num ambiente mais estável, não precisam de. Portanto, é muito engraçado o ser humano ser uma espécie de reprodução sexuada e pensarmos que em termos culturais nós estamos continuamente a misturar o que é diferente, a integrar o que é diferente, a distinguir isto e aquilo, distinguir. Obrigada pela pergunta. Grato, Ângela. Trouxeste aí qualquer coisa que é interessante, o número de membros, porque é que se diz 3 ou mais, e tem muito a ver com a lei das 3, com a lei das 3, não é? Porque se tu tiveres 2, muito facilmente eles caem na ativação e na restrição. Uhum. E falta a reconciliação. Então, uma equipa de 3 tem tendência a sair mais facilmente dessas tensões. É por isso que se põem os 3 membros. E também quero pôr aqui que, no contexto, eu falei dos Olons, a equipa como Olon, que tem Olons dentro, os indivíduos, as partnerships, e que faz parte de outras equipas maiores. Portanto, o termo aqui, em vez de hierarquia, o que nós estamos a falar é de holarquia. Holarquia, Uhum. portanto, formada por Olons. É esta ideia do todos parte, não é? Do todos parte. Portanto, eu sou um todo e faço parte de. E,
e como todo, eu também tenho outras partes do qual sou composto, não é? Portanto, é este todo parte, não é? A célula que faz parte do órgão, o órgão que faz parte do uhum, organismo, não é? A molécula que faz parte da célula, o átomo que faz parte uhum, de, da molécula. Portanto, por aí fora, não é? Portanto, uhum, estes todos partes que existem per si. E quero te dizer que gostei muito de fazer esta exploração, de entrar por este lugar, de ver o mundo que nós fomos trazendo já aqui para cima da mesa nestas sessões do Innovations for the Future Resourcing Sessions, estas sessões de resourcing aqui. E a minha proposta, estamos 10 minutos, 11 minutos de fechar. A minha proposta é fazermos um check-out. uhum. E a pergunta que trazia para aqui é o que é que foi precioso para ti nesta sessão? O que é que foi precioso para mim? O que é que foi precioso para ti nesta sessão hoje, Ângela? E se for ok para ti, pedia que fosses tu a começar. Uhum. Sim, olha, de facto é uma descoberta porque eu vinha entusiasmada e queria imenso falar contigo, mas portanto não seria aqui, portanto eu pensei, bem, gravar isto, portanto, não é uma coisa que me sinta confortável, quer dizer, não sinto-me confortável, não, eh, eh, e a responsabilidade de estar a representar um grupo, estar a representar, enfim, estar a exercitar qualquer coisa de forma intencional. Portanto, eu não me sentia-me alegre, mas ao mesmo tempo apreensiva e de facto é um mundo e ajudou-me a visitar aquilo que me dá vida, aquilo que me dá energia, aquilo que me permite partilhar com os outros, que me permite andar para a frente, ou andar para a frente ou não andar, enfim, permite ligar ao melhor de mim, a melhor versão de mim mesma. E, portanto, numa perspectiva muito realista, portanto, sem grandes romantismos, sem grandes lirismos, sem grandes ingenuidades, mas ao mesmo tempo com uma paixão, com uma paixão. Eu acho que é isso. Portanto, é pela paixão. É isso. Grata, Ângela. Do meu lado, o que foi precioso para mim foi parar, foi muito precioso parar e não introduzir nesta sessão, quer dizer, trouxemos a ferramenta da meta-conversa, mas não introduzir novos mapas, portanto, fazer Uhum, esta meta-conversa sobre o que tem sido estas sessões e esta sequência de sessões, e, e foi precioso para mim fazê-lo por estas portas de entrada, olhar como é que é pelo lado da cultura responsável e regenerativa, pelo lado dos game worlds, pelo lado dos Gaia Game Worlds, das uhum, equipas, e perceber como é que estas distinções estão presentes em todas estas coisas e uhum, jogam, se ligam umas com as outras. Portanto, tornar mais vivo isto em mim e articular de forma mais viva isto em mim e depois também ouvir-te e ver a tua reflexão de como é que elas te foram tocando e foram-te ajudando a fazer o sentido, a fazer o sense-making, a estabelecer sentido em relação ao game world que tu trouxeste, do movimento de transição em Portugal. E foi precioso para mim isso. Tenho mais clareza agora sobre o que é esta ideia das culturas responsáveis regenerativas, como é que quais são o conjunto de distinções. Foi muito importante falar das distinções, de fazer esta uhum, meta-conversa com distinção, trazer distinção, ver o que é que está no centro, quais são as distinções-chave, os frameworks, como é que isto pode ser trabalhado em cada game world. E, portanto, a meta-conversa foi sobre, digamos assim, sobre o game world do Innovations for the Future Resourcing Sessions. E, então tornou-se vivo, ficou bem vivo isso em mim, foi precioso isso para mim. E eu tenho, na próxima semana, vou estar a desenhar alguns eventos, ou vou começar a desenhar alguns eventos que vou fazer nas próximas 2 semanas e levo este ouro, levo esta síntese que fiz aqui de várias distinções, de vários contextos para esse desenho. Eu vou, eu vou, eu vou escrevê-las, eu já tomei notas e fui tomando notas ao longo da conversa e vou fazer aqui alguns slides de síntese destas distinções e destas perspectivas de entrada para ficar no nosso fecheiro de suporte aqui às sessões. uhum.
e é isso, para mim foi precioso de facto fazer esse trabalho e não sei, dá uma sensação, é aquela coisa de tipo um copo que tem terra dentro, não é? Que a gente abana, a água fica suja e depois ela volta a pousar e quando pousa já pousa de uma maneira diferente da anterior. Então tenho a sensação disso, tenho a sensação que hoje foi assim um mexer naquilo tudo que foi sendo feito ao longo destas sessões e deixar que isto assente de uma maneira diferente, que isto dentro de mim ganhe uma outra ordem, ganhe uma outra. Não é? Olha, devemos trazer isso, devemos trazer essas distinções do ordering em coisa aqui para o espaço também. Então, para mim foi isso, essa foi o que foi precioso na sessão de hoje. E quero aproveitar para trazer qual é o propósito do Innovations for the Future Resourcing Sessions para cima da mesa no final desta sessão. Normalmente nós fazemos ao início, eu hoje o escolhi fazer ao final, e ver o que é que muda em mim, o que é que muda também nas pessoas que nos ouvem. Portanto, o propósito é criar espaços de transformação para as iniciativas do Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks que vêm do Possibility Management, do desenvolvimento regenerativo, e nós aqui já usamos também da teoria U e do Micro-Solidarity. De forma clara, assertiva, que cuida de cada pessoa, encontra cada pessoa onde ela está, de forma orgânica, no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas do Innovations for the Future e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde estas iniciativas se encontram. Então é este o propósito do Innovations for the Future. Ele próprio está a usar o framework do Function, Being and Will, portanto da função, do ser e da vontade, e sinto que hoje fomos mais longe e quero terminar celebrando e apreciando esta contribuição que ambos demos, Ângela, para este espaço. Então, fica aqui um grande arro. Ângela, algo mais para tu pôres no espaço antes de terminarmos a gravação? Não, é agradecer, celebrar. Obrigada. Grata, Ângela. Um até já. Tá. Até Até já. já.